Um dos maiores desafios de qualquer escola pública ou privada é a questão da disciplina e a ordem em sala de aula. Muitos professores sentem dificuldades em lidar com essa questão e isso acaba complicando o processo de ensino e aprendizagem. Mas, felizmente, outros tantos mestres já descobriram maneiras de estabelecer uma relação amistosa e de confiança com sua turma, que reflete diretamente no comportamento do grupo em sala de aula. É sobre essas técnicas e sobre a importância da qualidade da relação professor-aluno para o bom desempenho escolar que vamos conversar hoje no programa Educação em Rede. Para o debate, eu recebo aqui no estúdio a professora Cristiana Carneiro, doutora em Psicologia da Faculdade de Educação da UFRJ e coordenadora do NIPIAC, Núcleo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa para a Infância e Adolescência Contemporâneas. E a professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira, doutora em Educação e diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ. Professoras, bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Educação em Rede. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai assistir a uma reportagem feita especialmente para o nosso tema de hoje. Vamos lá? Um estudo divulgado em 2010 pela Fundação Vitor Civita aponta que para 46% dos professores brasileiros, a falta de disciplina dos alunos é o maior desafio em sala de aula. Conteúdos desinteressantes e professores distantes dos alunos são algumas das explicações apontadas. O fato é que a disciplina é muito importante para o sucesso do aluno e depende, basicamente, do professor manter o controle sobre sua turma. Para ajudá-lo nessa tarefa, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro convidou a professora Paula Lozano para fazer uma apresentação sobre a importância do planejamento e da dinâmica do professor na sala de aula. Essa palestra aconteceu durante a Semana de Capacitação 2012, que abriu aquele ano letivo. Segundo a doutora Paula, criar uma forte cultura escolar é o primeiro passo para melhorar a relação entre professores e alunos. E para isso, ela apresentou algumas técnicas do livro Aula Nota 10. O Lemov, ele parte de 4 princípios para escrever o livro. Eu acho que o primeiro é que é um dever da escola, principalmente da escola pública, ampliar as oportunidades dos alunos mais pobres. A segunda é o foco da escola no aprendizado do aluno. O terceiro princípio dele é: o bom é o que funciona. O ponto de partida dele não é a teoria, o ponto de partida dele é a prática. E o quarto princípio é que ele não acredita que o professor é aquela pessoa que tem um dom, que nasceu, que tem uma vocação. Ele acredita que o bom professor, ele se constrói. E ele se constrói se capacitando, aprendendo, aprimorando a sua técnica, aprimorando a sua prática pedagógica. Bom, gente, bom dia. Então, hoje vamos averiguar o planejamento da aula. Então, a partir da leitura do texto de ontem, da lenda africana, a gente vai fazer a correção dos exercícios na apostila. Vamos fazer também a identificação das eventuais expressões com sentido figurado, aquilo que eu falei para vocês ontem, das palavras. Eu fiz o workshop do livro Aula Nota 10 e mudou bastante. Me fez mais organizada, mais disciplinada e isso eu repassei para os meus alunos dessa forma. A técnica Deixe Claro, ela parte do princípio que os alunos devem saber o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Mas deixar claro não é dizer só isso no começo, é deixar isso visível o tempo todo em algum lugar da sala e numa linguagem simples. Quando o aluno sabe por que ele está aprendendo determinada coisa, ele vai ajudar o professor a chegar naquele objetivo, né, final da aula. O livro Aula Nota 10, o autor é o Lemov e ele fez a partir de uma observação de um público norte-americano.
Aqui, é claro, nós temos um outro público, mas tudo pode ser adaptável. E as técnicas são super simples. E a técnica que eu uso para fazer com que os meus alunos fiquem mais disciplinados é fazer um planejamento justo, procurar ser diversificado e debate oral, fazendo a aula bem lúdica. O que eu quero que meu aluno saiba fazer no final da minha aula amanhã? Eu saio da ideia da atividade e passo para a ideia do objetivo pedagógico, de uma meta pedagógica. O planejamento é essencial porque requer que você tenha uma linha de pesquisa, uma linha de criatividade para montar uma atividade para o seu aluno. Requer que você coloque o foco no aluno, porque muitos professores colocam o foco no próprio conteúdo. Isso é muito comum. Tem uma linha tênue aí que diferencia você trabalhar para o conteúdo que tem que ser dado e você se preocupar com o aprendizado do seu aluno. E esse planejamento da aula nota 10, ele te traduz isso. É importante a gente trabalhar com foco no aluno, porque você faz da aula metódica, mas, ao mesmo tempo, você se preocupa com eventuais intervenções e eventuais dúvidas que o aluno possa ter. Você faz um planejamento tão específico que você acaba atingindo o seu objetivo. Você pode usar o erro como não sendo pejorativo. Você vai, a partir daquele erro, tentar ajudar o aluno de uma outra forma, com exemplo, fazendo com que ele compreenda aquilo de uma melhor forma. Muitas vezes o aluno não responde porque ele não quer responder. Quanto que é 2 mais 2? Ah, sei lá, professor, hoje eu não estou afim. Não tentar é inaceitável. Portanto, o professor não pode aceitar essa resposta como válida. O que ele faz, então? Ele vai fazer uma sequência de perguntas que começa com esse aluno que foi incapaz de responder porque ele não sabia, ou esse aluno que não quis responder por uma questão de atitude. E ele tem que terminar com aquele aluno respondendo corretamente, mesmo que seja simplesmente respondendo em cima de um aluno que acertou. Na letra B, que características da aparência da galinha da Angola o autor define na história? Ela era preta, tinha uma crista avermelhada. Muito bem. Danilo, vamos ajudar o Marcelo. Me conta, então, o que faz da aparência da galinha da Angola ser uma galinha especial? Ela tem uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha penas pretas com pintas brancas e ela é muito persistente. Muito bem, mas a característica é da aparência. O que faz dela especial são as? Pintas brancas. Perfeito. Marcelo, você ouviu a explicação do seu colega? Então, vamos completar agora a explicação. Qual é, então, a característica que deixa a galinha da Angola como uma galinha especial, diferente das outras? É que ela ficou com pintas brancas novamente. Muito bem. Eu costumo usar muito a voz de comando. É deixar muito claro que quem controla a aula é você. Você é a autoridade, você é o professor. Essas técnicas, a ideia delas é ajudar vocês a resgatar essa autoridade. Então, a primeira coisa é não seja prolixo. E não fique berrando, nunca, jamais altere sua voz. E só fale quando todo mundo estiver ouvindo. Então, aqueles silêncios poderosos. Uma coisa que o aluno faz muito é mudar de assunto, né? Então, o aluno está lá e você fala, Gabriela, por favor, coloca a perna na carteira e para de chutar a carteira da colega. Ah, professora, mas é que ela me chutou primeiro. Aí você vai e fala assim, você chutou ela primeiro? Não mude de assunto. Você não quer saber, né? Qual é o comando? Coloca a perna para dentro. Depois você vai discutir o que aconteceu em outro momento. Porque senão é infinito. Ah, porque ela me fez... Não, mas na verdade ela começou... Quer dizer, você está deixando o aluno controlar o tempo da aula e não você. Essa turma está comigo há 2 anos, então eles já me conhecem. E uma coisa que se identifica muito comigo, eu sou a professora cordial, mas sou rigorosa. Tá? E que eles já sabem também, eu uso muito isso. Acho que a cordialidade
cabe em qualquer lugar, especialmente com o respeito que o professor tem que ter pelo aluno. Esse respeito ele tem que ser mútuo, sem respeito não se trabalha. Tá? Então, a cordialidade para o aluno, tá? Mas também ser rigoroso no sentido de cobrar dele a pontualidade, a resolução das tarefas e tudo mais. Você já foi bagunceiro? Já quando eu entrei nesse colégio, mas era muito tempo antes de eu conhecer a professora Maria Rita. Eu não faço mais bagunça. A cordialidade e o rigor, elas não são mutuamente excludentes. O que ele está propondo é que você seja rigoroso, mas ele está, obviamente, dizendo que você tem que ser cordial, né? E ser rigoroso e respeitoso com o aluno é explicar tudo para ele, né? Deixar muito claro o que vai acontecer caso eles não cumpram com aquele combinado que você fez. Ser respeitoso com o aluno é diferenciar o comportamento da pessoa. Você não vai marcar ninguém, não é a pessoa, é o comportamento. Esta atitude não foi adequada, não quer dizer que aquele aluno não seja capaz, porque se você estigmatiza, aí que ele vai vestir mesmo a carapuça. Haja no momento, seja rigoroso naquele momento, mas esquece. Bola para frente, né? Porque senão você não consegue construir esse clima de cultura escolar na sala de aula. Você tem que acreditar que você pode mais, você não pode se acomodar numa realidade. A realidade é que você tem uma diversidade, a realidade do nosso país é uma controvérsia, mas você tem que criar isso neles, é uma positividade. Você tem que trabalhar a autoestima do aluno com essa expectativa, parte de você. Eu acho que quando a turma está mais quieta, ajuda melhor a entender a matéria. Pois é, muito interessante envolver os alunos nessas ações de planejamento, né, professora Heloísa? Claro que sim. Acho que o envolvimento do aluno, o protagonismo dele no processo, junto com o professor, é sempre essencial. E o que mais chamou a atenção para você, professora? Eu acho que é duas coisas. Uma, eu acho necessário, embora a técnica seja muito importante, né? A gente não pode esquecer que um planejamento realmente faz toda a diferença. A gente precisa questionar a crença de que a técnica vai dar conta de tudo, porque senão o professor, digamos assim, se não funciona como ele esperava, como é que ele vai lidar? Então o professor ele tem que lidar com o improviso também. Sim, com o improviso e com o ideal que ele tem de aula, né? O ideal que ele tem de aluno, o ideal que ele tem de professor. Isso também ele deve se questionar, né? A gente sabe que isso também é importante. Agora, o protagonismo do aluno, como a Heloísa estava falando, é fundamental, né? E você concorda com tudo isso, Luiz? Eu tenho uma certa dificuldade, como você, na superênfase na técnica. Por exemplo, ali há uma informação ou uma afirmativa que eu acho muito importante. O professor não nasce feito, não é dom. Né? Não é um ser maravilhoso, superdotado, que nasceu com aquela vocação. Não é. Então, a questão da preparação é importante. Agora, a massificação na técnica, eu acho uma coisa muito complicada. Tá? Que, na realidade, ali não são nem técnicas, são princípios de construção de aula. Princípios comportamentais é um trabalho muito behaviorista, né? Muito comportamentalista, de treinar o professor para se portar desta maneira, falar desta maneira, ter uma voz de comando. Na realidade, ao vivo e a cores, numa sala de aula normal, não é exatamente assim que a coisa acontece, né? Certamente. Bom, mas a gente vai aprofundar essa nossa conversa no próximo bloco. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e no próximo bloco continuamos a conversar sobre a importância da disciplina para o sucesso da aprendizagem. A Educação em Rede volta em instantes. Até já! Estamos de volta com o programa Educação em Rede, que hoje discute as estratégias que o professor e a escola podem adotar para estabelecer de forma efetiva a disciplina dentro de sala de aula. Para essa conversa, eu recebo a professora Cristiana Carneiro, doutora em Psicologia. Ela dá aula na Faculdade de Educação da UFRJ e é coordenadora do NIPIAC, o Núcleo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa para a Infância e Adolescência Contemporâneas.
E a professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira, doutora em Educação e diretora do Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias da UERJ. Uma pesquisa realizada pelo IBOPE em 2007 revelou que quase 70% dos professores brasileiros consideravam a indisciplina e a falta de atenção como dois dos principais problemas da sala de aula. E como é a realidade na prática, professora Heloísa? Esse foi um bom gancho, né? Na realidade, quando eu digo que na prática é diferente, dentro de uma sala de aula, você tem o professor, que tem um nível de protagonismo e uma voz de comando, como é colocado ali, mas você tem uma prática que não é só pedagógica, uma prática que é cultural, uma prática que é política, uma prática relacional entre aquele grupo de pessoas, onde existem outras lideranças também, onde existem outras vozes de comando que não a do professor. Então, é uma trama que eu acho fascinante, pelo menos para quem trabalha a vida inteira com educação, é uma trama maravilhosa de se observar e de se estudar, mas é difícil de ser vivida, tanto pelo professor como pelos alunos. E você quer complementar, Cristiana? Sim, eu acho que é importante, como a Heloísa estava falando, a gente não esquecer que existe uma dimensão histórica que não deve ser desconsiderada. Por exemplo, as formas de prestar atenção no mundo contemporâneo, elas são muito diferentes, né? Então, não se presta atenção. Mas como é feita? A gente sabe, por exemplo, da nova capacidade de multitarefa que os adolescentes e crianças têm. Isso é novo, né? Eles conseguem assistir televisão, escrever e falar, né, no telefone ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu não consigo fazer, né? Então, a gente tem que ver se também a gente não está muito engessado numa maneira de prestar atenção que era a maneira de 40 anos atrás, digamos assim. Então, a gente precisa questionar isso também. Mas as aulas não evoluíram, estão desinteressantes? O que está acontecendo? Ela acabou de tocar num ponto importantíssimo. Evoluiu muito rápido o entorno da escola, muito mais rápido do que a própria escola. Então, você tem uma quantidade de jovens, crianças, pré-adolescentes e adolescentes, que são o grupo dos que nós chamamos nativos digitais ou geração Z. Existem uma série de características que eu acho que foi muito bem destacado por você. O nosso funcionamento é um funcionamento analógico. Eles são digitais na sua forma de perceber o mundo, de prestar atenção, são capazes de fazer muita coisa ao mesmo tempo, são muito seletivos, são muito objetivos, leem o mundo de uma forma hipertextual, quer dizer, eles pulam de nó para nó, como se fosse uma leitura em hipertexto na rede, né? Eles nasceram imersos na web. É completamente diferente e, nessa comparação, obviamente, que a escola sai perdendo. Em termos de brilho, interesse, diversidade, só que a escola oferece alguma coisa que é essencial, que é justamente essa trama humana, esse calor, essa relação. Isso a web não dá para eles. Agora, a gente estava falando sobre essa pesquisa do IBOPE, né, que aponta que 70% dos professores apontam a indisciplina como o principal problema em sala de aula. Quer dizer, por que esse índice é tão alto e de que esses professores realmente estão reclamando? Sem dúvida alguma, se todo mundo falar ao mesmo tempo, não tem como você escutar o que o outro está falando, né? Então, assim, por mais que nós estejamos num momento de mais efusividade em termos de barulho, né, existe algo, digamos assim, de um certo silêncio fundamental para que você possa escutar o outro. Então, talvez isso possa ser um dos pontos, né? O outro, acho que é um ponto que esbarra na questão da autoridade, que é uma outra grande questão para a gente questionar hoje, né? Então, o professor está muito mais solitário nesse percurso, porque se num outro momento histórico, tem um autor, o Lebrun, que vai falar bastante disso, o mundo social reconhecia a priori a autoridade do professor, então ele já entrava com uma autoridade construída socialmente. Isso não está mais garantido pelo coletivo, né? Assim, não há esse reconhecimento, porque professor tem autoridade. Portanto, o professor vai ter que individualmente, per se, digamos assim, construir esse seu lugar de autoridade. Então, ele está bem mais solitário nisso. Agora, de que modo a gente deve analisar, professor, essa questão da autoridade do professor hoje? Eu quero retomar um pouquinho isso. O professor, hoje em dia, ele se ressente de um empobrecimento laboral.
Tá? Que é muito mais do que o empobrecimento financeiro. É essa questão da perda do status, da solidão, da perda da valorização. Então, eu acho que quando ele se queixa da indisciplina, não é que a indisciplina não exista. Ele se queixa de um conjunto de questões ligadas a condições de trabalho, condições salariais, valorização profissional, tá? Quantidade de alunos em sala de aula, as condições de trabalho na escola, a própria preparação que ele recebe, os cursos de formação. Pois é, inclusive esse curso de formação continuada, que é oferecido pela Secretaria de Educação, Municipal de Educação, pode diminuir essa solidão do professor, não? Eu acho que a formação continuada, e louvo as iniciativas da Secretaria em relação a essa questão, mas precisam ser acompanhadas de uma revisão dos cursos de formação inicial também. Eu acho que há alguma coisa que não vai bem com a formação docente já de muito tempo. Isso não vem acontecendo agora. Mas voltando à questão da escola e voltando à autoridade, abrir mão daquele poder de cátedra é muito difícil para o professor, para todos nós professores de universidade também. É complicado lidar com isso, né? E você tem, na realidade, tem alunos cada vez mais questionadores. Agora, tem uma outra coisa, que é uma descortesia. Quando você estava falando dessa coisa de todos falarem ao mesmo tempo, né? A modernidade trouxe uma quebra de polimento, que é também uma quebra de cordialidade nas relações. Isso você não encontra só na escola, você encontra no supermercado, você encontra no estádio de futebol, você encontra nas festas, nos eventos sociais. As pessoas estão muito pouco delicadas umas com as outras. Como lidar com isso, então? Tem uma coisa que é colocada no próprio trabalho do Lemov, que é negociação de conflito e estabelecimento de regras, né? O estabelecimento de regras eu acho que é muito importante. Até onde você pode ir. Na própria família isso é muito importante. Na educação de filhos isso é importante. Né? Estabelecer parâmetros, só que não é aquele decálogo, 10 regras que o professor traz, coloca pregadinho na parede, olha, vocês têm que obedecer a isso. As regras precisam ser construídas. E os tempos mudaram, né? Mudaram muito. Então, agora, o que é considerado, então, um bom comportamento? Qual é a questão? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu te diria que o que nós consideramos bom comportamento vai mudar nas diferentes épocas e nos diferentes contextos históricos. Né? O que a gente espera que seja um bom comportamento, sem dúvida alguma. Uma criança bem comportada de 50 anos atrás é diferente do que hoje a gente pensa uma criança bem comportada. Agora, sem dúvida alguma, o respeito humano, né? Ele tem algo aí que que tange também o universal, digamos assim. Né? O que você gostaria de falar sobre isso, Luísa? Tanta coisa. Olha só. Primeiro, eu acho que a matéria traz um pouco, e o livro do Lemov traz isso, uma ideia de que a disciplina vem de fora. Vem de fora para dentro. Quando, na realidade, não é assim. Ela é construída de dentro para fora. Logicamente que existem condições do entorno da criatura que facilitam ou dificultam essa construção. Mas ela não é de fora para dentro. Agora, a questão do bem comportado, o que é o bom aluno, né? Quando eu faço um exercício com meus alunos na universidade, vamos lembrar do nosso tempo de escola, né, dos futuros professores. Na realidade, não era divertido, não era agradável. E eu brinco muito e conto que eu estudei numa escola que tinha um pipoqueiro que fazia pipoca na hora da saída. E quando a gente sentia o cheiro de pipoca, estava próximo à hora do término da aula. Aquele cheiro era um cheiro de alegria. Não era por causa da pipoca, porque ia terminar a aula. Sim. E a gente ia embora, ia lá para fora, né, num clima de liberdade. Então, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o que se espera em termos de aprendizagem. A aprendizagem, na realidade, é uma mudança de comportamento profunda, interna, duradoura e que pode ou não se manifestar em comportamento. E, às vezes, se manifesta no momento e, às vezes, vai se manifestar muito tempo depois. Você percebe que aprendeu coisas que você nem sabia que tinha aprendido. Sem dúvida. Que você nem sabia que sabia. Você quer complementar? Porque eu não consigo acreditar numa educação, né, sem sujeito. Para mim, não é possível isso. Então, realmente, como a Heloísa estava falando, se vem tudo de fora para dentro, isso não vai funcionar. Né? Então, de certa maneira, é isso mesmo. Assim, quer dizer, o sujeito ele precisa ter a sua voz.
ter a sua voz não é virar também, digamos, um tirano mirim, que é o que a gente muitas vezes está assistindo, a criança rei, né? A criança que vai ditar o que ela quer. Não é isso, né? Mas que a gente possa escutar, né? Porque quando o sujeito se implica naquilo que ele fala e que ele pensa e que ele deseja, ele pode também se colocar de uma maneira completamente diferente. Quando é tudo de fora para dentro, ele lava as mãos, né? Porque aquilo é como se não fosse dele. É importante, então, envolver os alunos, né? Olha, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, vamos fazer mais uma pausa. O Educação em Rede vai para o intervalo e no próximo bloco voltamos com a nossa conversa sobre a importância da disciplina em sala de aula para a melhoria da qualidade do ensino. Nós voltamos já. Você está assistindo ao Educação em Rede, que hoje aborda a importância da disciplina para o bom desempenho escolar dos alunos. Existe realmente uma tendência das escolas padronizarem os alunos e aí os problemas surgem exatamente quando tem um aluno que é diferente, que não se enquadra nesses padrões. Exatamente. Esse eu acho que é um grande desafio atual que a gente tem. Muito difícil, muito difícil. E que sugestões vocês dariam, então, para tentar solucionar isso? Eu acho o seguinte, a instituição escola, ela tem algo de padronização. Porque qualquer instituição, de certa maneira, ela vai, digamos assim, convergir para que isso aconteça. Não tem como sair totalmente disso. Por outro lado, a gente está num momento em que, né, se pretende uma cultura inclusiva, né? Então, na verdade, a gente está tentando fazer com que diferentes maneiras de viver convivam, e não que uma maneira seja prevalente, porque no modelo da integração, o que a gente visava? Que existia um padrão, digamos, de normalidade a ser alcançado e que aqueles que não conseguiam deveriam ser trabalhados ao máximo para poder se aproximar desse padrão. A gente hoje está tentando uma cultura diferente, que é que esses que são diferentes ou que têm uma outra forma de viver convivam sem precisar se encaixar nessa aqui que a gente elegeu como a melhor, ou enfim, né? Só que isso é um desafio. E já avançamos nesse sentido, professora? Olha, eu acho que nunca falamos tanto em inclusão como agora, né? Então, estar atento para o fato, eu acho que já é um avanço. Agora, praticar é mais difícil, muito difícil. E praticar num contexto em que cada vez a diversidade é maior, né? Porque a gente não está falando apenas da inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. A gente está falando da inclusão daquele que fala diferente, pensa diferente, tem uma opção sexual diferente, tem uma opção religiosa diferente, não é? Quer dizer, é uma multiplicidade absurda. Existe um livro da literatura infantil maravilhoso da Ruth Rocha, que se chama Quando a Escola é de Vidro. Tá? Que é um livro que eu recomendo para a leitura de todos os professores, exatamente porque é isso, é uma escola em que os alunos ficam dentro de vidros. E aí eles vão passando de ano e vão passando de vidro. Mas quem repete o ano fica dentro do mesmo vidro, independente do tamanho. Quer dizer, o sujeito cresceu, mas o vidro é o mesmo. Então, essa coisa dos padrões, ela colocou uma coisa muito importante. Essa coisa dos códigos e das regras não pode ser asfixiante, nem para o aluno, nem para o professor. Agora, um aspecto importante também, você falou do entorno do aluno, né? Porque muitos alunos têm problema na família. Como lidar com esses problemas? Como é que a escola pode ajudar? Bom, primeiro você tem que conhecer, né? E eu não conheço outra maneira melhor de conhecer. Às vezes você tem acesso à família, às vezes você não tem. A família nem aparece na escola, né? A melhor maneira de conhecer alguém que eu conheço é ouvi-lo, né? Ouvir essa pessoa, conversar com ela. Então, por exemplo, como é que você pode apresentar um código de disciplina e não ter a menor ideia de como é disciplinado esse sujeito fora da escola, na família em que ele vive, na comunidade em que ele vive? Então, tem uma coisa da escuta, tá? Mas é escuta de verdade, é escutar para compreender e para conhecer o outro. Querer perceber, é isso? Querer perceber, que eu acho muito importante, porque aí o professor pode fazer uma coisa que você me perguntou como,
é a negociação progressiva das regras, começando com regras mais flexíveis, mais gerais, ir implantando outras, mostrar ao aluno quais as regras que se aplicam a ele, professor, e quais aquelas que estão relativas ao aluno, aquelas que são pedagógicas, aquelas que são da convivência, né, da chamada educação para a paz, educação para a convivência harmoniosa com outras pessoas. E aí vai se formando um mosaico que eu gosto muito. Eu acho que não é pronto, eu acho que vai se construindo ali. Professora Cristina, quer complementar? Não, acho que nós estamos, né, concordando nesse aspecto de que não tem como a gente criar uma sociedade mais humana, se é isso que nós estamos desejando, digamos assim, né? Sem estar voltado para o humano, para o sujeito, né? E que esse sujeito, ele é muito mais complexo, né, do que, digamos assim, um espectador ou alguém que vai receber algo pronto, seja o sujeito aluno ou o sujeito professor. Então, que há algo mais ali, né? E que esse algo mais precisa também ser colocado em pauta, né? E qual seria, então, a importância da afetividade nessa relação aluno-professor? Ela é fundamental, mas a afetividade, ela precisa ser também vista não só como o professor deve, né, adorar os seus alunos, amar os seus alunos, né? Vamos sair um pouco desse discurso, porque o professor tem raiva também, né? Assim como o aluno tem raiva também, e isso também deve ter espaço, né? Porque senão se cria um espaço, né, para que isso possa existir num contexto claro, respeitoso, etc. e tal. Senão a gente também vai falar de uma escola, digamos assim, asséptica, né? Então é um mundo bonitinho. É um mundo bonitinho que nada ali pode sair daquela conjuntura ideal. E não é verdade. Agora, para a gente encerrar a nossa conversa, que recado vocês mandariam para aquele professor que está lá em sala de aula, Heloísa? Antes do recado, eu quero falar da afetividade só um bocadinho que a Cristiana tocou. Então vai, claro. Existe uma diferença entre a afetividade na relação simétrica, horizontal, e na relação assimétrica. A afetividade do professor com o aluno é diferente do grupo de pares, dos amiguinhos, dos colegas. O professor não é colega do aluno. Então, na prática, no dia a dia, como aplicar essa afetividade em sala de aula? A afetividade é muito mais de aceitação, escuta, compreensão, discordância também, crítica também, né? A colocação de regras e limites também. Tudo isso pode ser feito com mais ou sem ou pouca afetividade. Tá? A autoestima, muitas vezes, se reflete na escola, não naquilo que é considerado evidentemente indisciplina, mas num distanciamento, num alheamento, num desinteresse. Sabe aquele grupo jogado, o grupo que está fora completamente, não há nada que o professor traga que desperte algum interesse. Muitas vezes esse grupo tem pouquíssima estima construída. Tá? Porque a gente cai muito, da mesma maneira, essa história da afetividade, o professor vê aqueles filmes americanos na formação, em que a afetividade dele faz um milagre. Não, não faz um milagre. A afetividade dele faz uma diferença no cotidiano, que vai construindo, obviamente, personalidades né, caracteres e estimas, mas não é alguma coisa que, a turma era horrível, aí o professor chegou, ama os alunos, tudo ficou diferente. Não é desse jeito. Não é a realidade do dia a dia, né? Agora, o nosso recado, o recado de vocês para o professor, Cristiana. Para o professor, eu acho que é importante que ele se pense enquanto sujeito também, que ele possa olhar para ele, né? Os professores estão muito adoecidos. Por que eles estão adoecidos? Porque esse espaço não existe. Então, muitas vezes, eu acho que o professor precisa olhar para ele mesmo, precisa ouvir também as suas próprias insatisfações, as suas decepções e as suas alegrias, né? E acho que a questão da troca entre pares, que está muito diminuída pela pressa contemporânea, pela exigência contemporânea, é fundamental. Heloísa. Eu retomo desse ponto da troca com os pares. O grupo de pares é importante para o aluno e é muito importante para o professor também. E um recado, em termos de recado, eu fico assustada com o tamanho do poder social que o professor tem
e não tem consciência disso. Quer dizer, o professor lida com as gerações jovens. Isso é de uma importância e de um poder social de interferir no mundo. Incrível, pouquíssimas profissões permitem tal nível de atuação, porque você trabalha com a formação do homem. Então, isso é maravilhoso, que eles não se arrependam da escolha. Bom, professoras Heloísa, Cristiana, muito obrigada por essa conversa, pela presença de vocês aqui na Educação Rede. É um assunto muito rico, a gente não tem tempo de falar de tudo, a gente volta a falar sobre esse tema numa outra oportunidade. Obrigada. Obrigada, cara. A gente fica por aqui, nós temos um novo encontro na semana que vem. A gente se vê. Tchau.